Fala família, Pastor Rian por aqui e hoje a gente está começando um quadro novo aqui no canal, que é um bate-papo com alguns pastores, com alguns líderes, e a ideia é que essa conversa, esse tempo de mesa, esse momento seja para que você cresça como líder, como pastor, como ministro, como cristão. A ideia é trazer pessoas que são relevantes hoje na sociedade, no nosso país e tem carregado uma porção daquilo que Deus tem transbordado e tem compartilhado e tem sido um tempo maravilhoso. E hoje, para estrear, um pastor que é uma referência para mim, pastor Aécio Ribeiro Filho. Diante da tua apresentação, me senti até honrado agora, né? Tem que ser relevante, o que mais? Tem que ser referência nacional. Então, eu tô quase chegando, hein? Não, você já é. Muito bom, obrigado. Quando a gente fala de liderança, pastor, a primeira vez que eu ouvi o termo liderança disposicional foi com o senhor, até porque o senhor que criou. Mas, pra gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória de forma rápida até o pastoreio. Como que é? Você nasceu com o coração, já não quero ser pastor, ou foi uma jornada? Na verdade, eu acho que como muitos outros pastores, né, a gente tem sempre aquela coisa de negar um pouco o pastoreio. Como eu sou filho de pastor e meu pai faleceu quando eu tinha 1 mês de idade, a nossa experiência assim, com a vida, com o pastoreio foi muito complicada. Porque meu pai faleceu, deixou minha mãe viúva e nós passamos dificuldades muito grandes. Então eu neguei o ministério durante muito tempo. Então quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, a coisa que menos eu queria na vida era a possibilidade de ser pastor. Até algumas pessoas brincavam, porque eu já pregava na igreja, diziam, pastorzinho, para com isso, não quero ser pastor. Então eu caminhei para outra área, né? Fiz letras, fui para jornalismo. Então eu já estava vivendo uma realidade profissional que não dava para abraçar a ideia de ser pastor. Mas aí não teve jeito. Teve aquele momento assim especial e a minha experiência, eu gosto sempre de dizer que todo chamado tem um marco, né? E o meu marco foi quando eu trabalhava na televisão, uma afiliada da Globo, em Vitória da Conquista, e um dia de domingo eu estava trabalhando em plantão, dia de culto, já era presbítero na igreja, e o telefone tocou. Quando tocou era o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, falando para mim de um acidente que acabara de acontecer na estrada. Então, quando ele falou do acidente, eu comecei a pensar, falei, cara, hoje eu entro no Fantástico. Era da Globo, né? Então, eu comecei a gostar da ideia do acidente. Pensa, eu comecei a gostar da ideia. Quando ele falou, aconteceu o acidente, eu fiquei, cara, todo animado, disse como é que foi o acidente e tal. Ele começou a relatar e a proporção que ele relatava, o que eu pensava? Na Globo, pensava no Fantástico. E aí, quando eu estava naquele auge de euforia, eu disse, e quantas pessoas morreram? Eu queria muita gente morta. Você queria o caos. Eu queria o caos. Né? Então eu dizia assim, cara, quantas pessoas morreram? Ele disse, graças a Deus, nenhuma. Cara, eu dei uma esfriada. Eu disse, protocolarmente, né? Eu disse, graças a Deus, nenhuma tal. E desliguei o telefone e disse, não tem Fantástico. Mas na hora que eu desliguei o telefone, aí o Espírito Santo veio a mim de uma forma violenta e disse assim, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada e na hora errada. Porque a notícia que eu te chamei para dar foi boa notícia, boas novas. E não más notícias. Naquela hora eu comecei a pensar, Rian, que todas as matérias que me projetaram como jornalista na Globo foram matérias de tragédia. Meu Deus. Então Deus fez um tratamento comigo e naquela hora foi o meu marco, o marco do meu chamado. Uma cirurgia. Foi o marco do meu chamado e eu disse, olha, a partir de agora, definitivamente, eu deixo esse lugar de jornalista para ser um jornalista de outra coisa. Eu vou contar outras novidades, eu vou anunciar boas novas, boas notícias. Ontem eu estava ouvindo uma história e a história é o seguinte. Uma mulher, ela estava se preparando para o dia do juízo. O grande momento que ela prestaria contas para Deus da sua vida. E ela falou assim, eu quero fazer o melhor bolo de chocolate para Deus. Vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E ela viajou o mundo todo procurando o melhor bolo, a melhor receita, os melhores ingredientes, o melhor preparo. E aí ela faz esse bolo, ela chega diante de Deus e Deus fala assim, mas eu gosto de bolo de morango. Opa! É fazer aquilo que Deus não chamou para fazer, né? Para fazer. Esse é um grande erro. Eu cometi esse erro. Por alguns anos eu fui missionário em tempo integral e eu me vi fazendo coisas para Deus, mas fora
do daquilo centro que da Deus vontade de Deus. É Isso é muito óbvio que forte. você estava fazendo algo que você Sim. diria assim, pô, mas é de Deus. É de Deus, é de fato Mas de é o teu Deus. chamado? Eu gosto de falar de chamado porque existem 5 aspectos importantes do chamado, né? Quem chamou, você tem que saber quem te chamou, porque há uma diferença entre você ser chamado por Deus e os homens te chamarem. Aí eu gosto de dizer assim, tem o chamado pastor e o pastor chamado. O pastor chamado é aquele que Deus chama. E o chamado pastor é aquele que qualquer um chama de pastor. Então quem te chamou, quando te chamou, porque tem que ter esse marco, né? Para que ele te chamou, que você tem que definir. Para quando te chamou, porque eu tenho o tempo do chamado, Davi foi chamado num tempo e foi usado em outro. E para onde Deus te chamou. Então são 5 aspectos importantes para você definir o chamado e entender essa tua vocação ministerial e esse teu envolvimento com uma obra tão linda como a de Deus. E às vezes acontece isso, a gente está fazendo a coisa certa, mas não era para nós estarmos fazendo, era outra coisa que deveríamos estar fazendo. A coisa certa no sentido de não tem erro, tá tudo direitinho, tá tendo aquilo que faz sentido para o próprio ministério, mas não é exatamente o teu chamado. É isso mesmo. E quando a gente para pensar, né, e é legal, né, que quando a gente fala de chamado, a gente está falando de uma voz que chama, a gente está falando de alguém que te vocacionou. E aí, pastor, falando um pouquinho da sua história, você, então, decide ir para um seminário, como que é essa transição de carreira, vamos colocar assim? Bem interessante. Na verdade, não é que eu decidi porque eu já tinha o seminário. Eu comecei a fazer seminário junto com o meu curso de letras, né? Então, você fez a mesma coisa que eu, porque eu fiz seminário e música. Eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo, né? Eu fiz letras loucura e teologia isso. ao mesmo tempo. E aí, logo na sequência, assim, nessa época, eu já estava trabalhando, já ensinando no Centro de Formação Teológica Batista Nacional, em Vitória da Conquista. Eu fui por 9 anos professor nesse Centro de Formação Teológica. Entendia que aquilo ali cumpria plenamente meu ministério. Falava, pô, sou professor de teologia, estou envolvido com teologia, sou profissional, estou na televisão, tá tudo ótimo, tá tudo ok. Na verdade, Deus queria tempo integral. Então, a partir daquele momento, eu só me dediquei, que eu já tinha feito seminário, e eu passei, então, a me dedicar exclusivamente ao ministério. Foi uma luta. E diante dos seus primeiros anos pastoreando, o que você coloca aí como, sei lá, top 3 desafios, pastor? Aquilo que você fala assim, meu Deus do céu. Primeiro, lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas é um desafio grande porque você não consegue objetivar as pessoas. As pessoas são subjetivas, elas são sujeitas, né? Então esse sujeito tem autonomia, ele tem um jeito específico de ser, ele obedece a comandos próprios, né? Então não é uma coisa, você não manipula pessoas. Então esse foi o primeiro desafio para você ser líder, porque às vezes você tem um sonho, uma expectativa, você idealiza aquela expectativa. Na hora que você compartilha essa expectativa, o outro recebe de outra forma por conta toda a bagagem emocional que o outro tem. Então isso foi um aspecto difícil, mas superável também. Aliás, foi superado. Né? Superável é sempre, mas superado, porque na minha realidade eu consegui superar. O segundo desafio é você saber disciplinar o seu próprio tempo. Porque quando você começa da forma como você se empolga muito, você quer entregar tudo, você quer entregar muito tempo, aí você não tem mais tempo para nada, você só vive daquilo e, porque o ministério é encantador, o ministério é apaixonante, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que dar resposta, eu tenho que dar resultado. Então tudo isso também é desafiador. E a terceira coisa, eu acho que é você realmente construir um modelo de excelência, uma cultura de excelência, lidando com pessoas que foram treinadas para o médio, para o básico. Então você construir essa cultura é desafiadora também. Então eu vim com essa carga, com essa vontade de fazer e tive esses confrontos, até conseguir me equacionar. Hoje tem 27 anos depois de ministério, a gente já pode dizer que a coisa ganhou outro nível, né? Você falou gestão de tempo, gestão de pessoas e gestão de projeto. Gestão de projeto, né? Quando a gente fala desse terceiro, e aí você tocou no assunto de fazer com que as pessoas elas saiam da mediocridade, né? E tem muita gente que se choca com esse termo, e na verdade é só ser mediano. Mediocridade é o mediano. Fazer ela ir para excelência, para entregar o melhor, ela romper às vezes com uma cultura, isso não é fácil. Para quem está começando e tem esse desafio, por exemplo, o que você sugere para fazer com que ela consiga transmitir para os seus liderados o que você diria para essa pessoa?
Treinar, treinar, treinar. Ensinar, ensinar, ensinar. Porque se você não ensina, e se você não ensina o caminho, você não pode exigir que a pessoa caminhe por ele. Então, treinar é o caminho, porque você apresenta toda a sua dinâmica, o seu conceito, a cultura, e aí a partir dessa cultura começa a cultivar. Eu digo que cultura é tudo aquilo que se cultiva. Então, se você não treina, não tem como. Você não pode imaginar que o seu liderado terá o bom senso de abraçar as suas ideias e a cultura de excelência sem que você fale o que é excelência, sem que você mostre a diferença entre o mínimo necessário e o máximo excelente. É a história do que o óbvio não dito, ele não é óbvio. E não tem como você cobrar quando você não está nesse lugar. E a gente precisa repetir o óbvio muitas vezes até chegar à excelência, né? Então, essa é a questão. Quanto mais você fala, quanto mais você ensina, quanto mais você insiste, porque assim, você tem que entender essa função do líder, né? O líder não é um mágico que pega uma equipe e transforma a equipe de um dia para o outro. Não, ele é um guia, ele é aquele que orienta, que supervisiona, que acompanha, que às vezes pega na mão em alguns momentos, dependendo da maturidade da equipe, é aquele que consegue enxergar o todo, né, e coloca a equipe para operacionalizar as partes. Então, é dentro dessa dinâmica, né, de entendimento que o líder consegue envolver a sua equipe e levar para um nível de excelência. Você falou algo que é interessante, né? Repetir as mesmas coisas até que aquilo seja inculcado é muito importante. Mas eu percebo que... É cansativo também, tá? Mas eu percebo que o líder, às vezes ele comete um erro quando ele faz isso. Quando ele não percebe que a forma que ele está tentando comunicar não está sendo efetivo. E ele não consegue se reinventar para que aquilo que ele está tentando comunicar realmente... a pessoa que está recebendo a mensagem, ela consiga traduzir, consumir, interpretar e ir para esse lugar. Eu vejo que hoje nós temos... o líder eu não vou colocar que ele acaba se colocando nesse lugar, mas muitas vezes a gente transfere muita responsabilidade pro liderado. Não que o liderado não entende, o liderado não consegue interpretar, o liderado não rompe, mas às vezes o líder também não consegue... Está usando a linguagem errada, a metodologia errada. Exatamente. Né? Eu digo sempre o seguinte, que insistir é diferente de persistir. Você persiste no propósito, persiste no alvo. Por exemplo, eu quero a excelência, então eu vou persistir na excelência. Agora, o método, eu não posso insistir no mesmo método. O método, insistência é você ficar dando murro em ponta de faca, aí é insistência. Mas a persistência não. Então eu posso persistir no objetivo, não é? Necessariamente fazendo experiências e experimentos de métodos. Então eu posso ter um método A, não deu certo, vamos para o método B. A linguagem não deu certo, vamos para outra linguagem. Vamos encontrar a linguagem correta, e isto parte também da nossa capacidade de criar, de inovar, né? De pensar de forma, eu vou dizer, não convergente, é a forma divergente. Quando a gente fala de forma divergente, a pessoa pensa que é divergir no sentido de brigar, tal. Mas é sair da conformidade, sabe, do quadradinho, e pensar um pouco fora da caixa. Não gosto muito desse termo, ficou muito batido, né? Mas é pensar um pouco fora desse mapa, né? E encontrar novos caminhos para que realmente a pessoa possa compreender aquilo que você está dizendo. E não é fácil não, Rian. A gente sabe na liderança, né, que não é fácil. Era que você fala, e o liderado é como aquele filho. De vez em quando você vê um pai dizendo assim, mas já falei 800 mil vezes, né? E é isso, cara. Nós somos líderes, vamos dizer 800 mil vezes a mesma coisa. Mas no sentido de entender qual é a realidade da receptividade dessa informação, se de fato o liderado conseguiu alcançar a informação que você levou. Às vezes você leva a informação de forma tão complexa também, né? E eu digo sempre que o complexo é muita dobra. Simplex é apenas uma dobra. Simples, simplex. Complexo, várias dobras. E tem líder que ele tem tanta dobra que ele parece um origami, né? De tanta dobra. Ele tem tanta dobra. Então, ele tem que pensar o seguinte, o simplex é uma dobra só. Então, quanto mais eu simplifico isso para o meu liderado, mais sucesso eu terei na trajetória. E o interessante é que é ser simples, não simplista. E aí sim. Você não vai deixar a essência, você não vai comprometer a essência, mas você vai tornar aquilo acessível. Porque eu ouvi algo fantástico semana passada, que o maior problema da geração de líderes atual é que eles não estão preocupados em formar novos líderes, mas eles estão preocupados em ser apenas líderes. E isso é muito interessante, porque quando nós focamos muito na nossa liderança, ela tem prazo de validade.
que é quando a gente morrer. Agora, não só isso, cara, eu acho que a gente tem que até pensar, desculpa fazer o salto aqui na sua fala, mas olha, o verdadeiro líder, segundo dizia o Myles Moron, o verdadeiro líder é aquele que não se faz necessário. Ele se torna inútil. Porque se você for, se as coisas só funcionarem porque você está ali dizendo eu estou liderando, alguma coisa está errada, você não liderou ninguém. Você, na verdade, você está supervisionando uma operação. Supervisionar uma operação não é necessariamente liderar. Porque liderar é inspirar, liderar é influenciar, liderar é persuadir no bom sentido para conduzir aquela pessoa a desenvolver as competências dela para que ela também se lidere e lidere a causa. Aí que está o detalhe. Então, construir, eu penso que todo líder que de fato é líder, ele constrói novos líderes. Ele forma novas pessoas. Ele forma novas pessoas, porque o ponto ápice de um pai não é ele formar um filho, mas ele ver o filho se tornando um bom pai. Exatamente. Eu acho que esse é o auge da liderança, esse é o auge do ministério, seja pastoreio, seja de liderança, seja você como um gestor. Eu acho que é um ponto. E ser pai não é fácil. E você vê uma coisa, eu acho bem interessante você estar dizendo. Tem muitos líderes que têm medo de formar novos líderes, porque eles acham o seguinte, que se ele desenvolver a capacidade de liderança do seu liderado, ele corre riscos de perder e tal. Cara, isso é uma bobagem. Nenhum pai cria filho para ficar dentro de casa. Nenhum pai cria filho para ficar eternamente ali com uma criança. Pelo contrário, se você não percebe o seu filho desenvolvendo, você já pensou, você tem um filho com 30 anos brincando de carrinho debaixo da mesa? Você diz, tem uma coisa errada nesse menino. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de preconceito, eu estou dizendo que essa incapacidade talvez, ou esse não desenvolvimento intelectual faz com que você olhe para a criança com preocupação. Líder que pensa que ele tem que ficar na posição de líder eternamente, porque o liderado tem que agir como aquele bebê, ele não está entendendo o papel dele. Ele não entendeu o papel, pessoas, né? E é interessante que, puxando um pouquinho disso, é como se você visse um bebê que precisa do leite materno. Sim. E de repente seu filho tem 30 anos, ele chega diante de você e fala assim, pai, eu preciso de leite. Não fecha a conta, porque um filho maduro, ele não vai pedir agora pro pai. Ele vai chegar diante do pai e vai falar assim, pai, como eu posso te honrar? Isso. Eu acho que esse é o auge, é o ápice, né? o ápice do ministério, é quando a gente vai para esse nível de construção de honra, que eu entendi o meu papel, eu não sou mais filho, agora eu sou pai, e por eu ser pai, estar nesse lugar, eu também preciso agora colocar o meu pai numa posição de honra. De honra, verdade. Esse é um ponto que eu quero agora conversar. Só honra, só quem tem essa capacidade de honrar, quem encontrou, quem atingiu o nível de maturidade, que de fato faça essa pessoa compreender esse papel dele. Eu gosto de falar sobre maturidade porque existem 5 níveis de maturidade, né? Tem uns termos gregos, eu vou colocar aqui só para você situar aí na sua audiência. Népios, paidion, teknon, huios e pater. Népios significa criancinha, bebezinho. Paidion seria aquela criança que desenvolveu um pouco mais. Teknon já é um jovem que tem tecnologia, que tem capacidade. Huios é maturidade. E pater é aquele que gera. Então, nós estamos pegando a criança para levar ao nível de maturidade para ter autonomia, mas também para chegar ao nível de pater, aquele que gera. Aí, se você não tem digamos, esse cronograma, né, de maturação da equipe, você vai ter sempre bebês que não saberão respeitar você, nem mesmo diante das instâncias, porque, lamentavelmente, eles estão ainda vivendo nessa carência, nessa necessidade de afetividade. Sim. Bebê, cara, é para criar identidade. Bebê é para você brincar, é para você construir relações afetivas. O adulto é para você delegar, é para você dizer faça, é para você ensinar o caminho e dizer agora você pode caminhar. Eu quero pegar, ainda nesse tema de liderança, liderado, eu quero pegar um ponto aqui muito importante. Uma frase que eu falo, inclusive está no meu livro, que é o seu primeiro dia de ministério é também o seu último dia. Que é, nós precisamos entrar numa posição de líder já pensando na transição. E na aí sucessão. E aí eu quero trazer um ponto, uma crise aqui nessa conversa. As crises geracionais. Como nós conseguimos pensar em transição de liderança vivendo uma crise geracional muito grave que a gente tem vivido esses dias, que é
o cara que, os líderes que hoje têm a casa dos seus 40 a 60, eles não veem os liderados de 20, 30 prontos, né? Vamos colocar assim, maduros o suficiente para estar nesse lugar. E os de 20, de 30, olhando para os mais velhos, como não, vocês já estão ultrapassados, vocês já são dinossauros. Vamos tratar esse assunto. O que você pensa, professor? Olha só, eu gosto demais desse assunto, porque eu acho que esses confrontos geracionais, eles são importantes até para a gente entender o nosso papel e saber como a gente vai se posicionar hoje, né? Porque nós somos líderes de hoje. Moisés diz uma coisa que eu gosto muito do Salmo, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Nos nossos dias. Não é no dia do passado e nem no dia do futuro, é nesses dias, não nos nossos dias. E a gente tem que entender o seguinte: a geração atual, essa geração que você disse que talvez mais 18, menos 25, vamos dizer assim, mais 18, menos 25, é uma geração que perpetuou a infantilização. Tá? Eu diria que são os adolescentes atuais. Ele perpetuou isso e nós, que somos dessa geração aí, você não, você ainda é muito jovem, mas eu que sou da geração dos 50, Amém. 200, né? Então eu que já passei dos 50, a gente tem uma tendência também de querer perpetuar a nossa jovialidade. Então o que acontece? Nós estamos procurando corpo de jovem, expressões atléticas, a nossa vaidade é bem jovial, né? Você, assim, há 50 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era considerada um senhorzinho. Hoje, uma pessoa de 50 anos tá no é um auge. jovem, cara. Então, por conta disso, o que acontece? Nós tivemos uma migração conceitual muito grande de entendimento, para entender as gerações. Nós temos uma geração que essa geração chamada de geração Z e geração Alfa, né? Qual é a geração Z? Aquela que nasceu de 2001 até 2015. 2015 em diante, geração Alfa, que aí já nasce falando, né? Já nasce tocando... Cara, aí você vê que IA agora foi um negócio legal, né? Eu tava vendo aí na internet um bebezinho, e aí, claro, tudo com IA, a repórter entrevistando o bebê. O que você vai fazer agora? Eu vou perturbar minha mãe até ela me dar comida. Mais ou menos isso, né? A gente tá vivendo essa geração. Então, você imagina que nós, que somos geração geração X, eu sou da geração X, até 78, geração X, 78 até 2001, geração Y. Então, essa geração X é uma geração que aprendeu a ser um pouco mais disciplinada, nós somos da era da disciplina, onde o dever era a base, e a geração atual é a geração do desempenho, em que o poder é a base. Veja a diferença. A geração da disciplina, em que o dever é a base, então você é muito disciplinado, você tem todas as concepções de dever, e uma geração de desempenho, onde o poder é a base, é o empoderamento, eu posso tudo, eu faço tudo. Esse conflito de comunicação é muito grave. Você tem que saber, nós, líderes, dos 50 acima, precisamos entender qual é a linguagem mais adequada para nós alcançarmos essa juventude e preparar essa juventude. Eu penso, inclusive tenho aqui trabalhado bastante nisso, que o nosso foco hoje é mentorear e nutrir a nossa juventude com conceitos, valores e princípios corretos para que esta juventude, na linguagem dela, na metodologia dela, usando todos os recursos que estão ao seu favor, possa entregar o conteúdo do Evangelho ou entregar também um resultado muito importante, né, para tão a relevante quanto relevante quanto a geração. Mas na metodologia deles, ele também não pode querer trazer, é uma estupidez, né? Eu querer ser pai do meu passado ou ser líder do meu passado. Não é isso, eu tenho que ser líder do jovem de hoje. E o jovem de hoje não é o jovem do meu passado. Não. O meu passado foi uma realidade, a minha vida de juventude foi uma realidade, minhas experiências foram uma realidade, minhas tentações foram diferentes. As de hoje são diferentes. Então eu tenho que entender essa dinâmica e me situar nesse cenário procurando entender a cabeça desse jovem, estudar a cabeça, entender a cabeça, e a melhor maneira é ouvindo. Ouvir. Sentar com ele e ouvir. Uma mesa de conselho, ele precisa ter um jovem de 18, mas também precisa de um conselheiro ali de 60, 70. E a gente precisa criar um ambiente, uma plataforma em que esse diálogo aconteça, em que essas duas partes tenham um tempo de fala sem interrupção, aquela escutativa, para que haja o
o termo empatia, de fato, posto em prática. Me colocar no lugar do outro para viver ali a experiência do outro. Porque se não houver esse lugar, a gente vai ter uma crise geracional muito grande. Nós vamos nos desconectar de muitos valores e princípios que essa geração, às vezes, tem dificuldade de absorver. E aí, com a tecnologia, com a IA, com as coisas, esse abismo ele vai cada vez se tornando maior. Teve uma trend esses dias atrás que eu fiquei um pouco inconformado, que você perguntava pro ChatGPT, qual é a minha bênção? Tá e aí... Eu vi isso, cara. Meu Deus, cara. E aí você olha para isso e eu vi pastores, líderes jovens, adolescentes compartilhando isso. E parece que não é nocivo. Mas se a gente olhar com um olhar muito profundo diante disso, a gente percebe que hoje o ChatGPT está ocupando a posição de pastor em alguns momentos. De conselheiro, de pastor, de orientador, de guia, porque o ChatGPT tem lá a sua inteligência articulada entre vários outros, né, outras conexões, traz informações, mas não necessariamente conhecimento. A diferença entre informação e conhecimento é muito grande. Informação são dados. Tá? Conhecimento é o que você faz com o dado. E quando o ChatGPT apresenta, ou a inteligência artificial, vamos dizer assim, de um modo mais geral, mas a gente usa o ChatGPT hoje como uma figura, apresenta determinados conceitos e até indicações e direcionamentos, não quer dizer que aquilo ali seja plenamente aplicável para o Rian, para o Aécio, para o João, para o Pedro, para o Marta, para a Maria. Porque a gente tem que entender a dinâmica de cada um, a realidade de cada um, o contexto de cada um, a bagagem emocional de cada um. E nessa conversa que você colocou muito bem, nessa mesa em que você tem um conselheiro ou aconselhado, que ambos conseguem equacionar a linguagem para que haja entendimento, isso é sensacional. Que você passa a entender a carga emocional que envolve isso. Não é apenas uma informação pela informação, não é apenas um conteúdo pelo conteúdo, mas é uma customização, digamos assim, né, de informações dentro de uma realidade. Quando a gente olha para Josué, acho que se eu não me engano, Josué 1 vai dizer que o povo daquela geração não conheceu o Deus dos seus pais. Isso é muito forte. A gente vê ali os pais não conseguindo acessar o coração dos filhos e transmitir os valores, os princípios, a bagagem, a experiência, sem realmente ferir essa nova forma de ser jovem. Porque se eu tenho 32. Quando eu converso com um jovem de 18, eu me considero jovem, claro, mas eu já não sou tão jovem assim. Você é muito jovem. Mas eu não sou tão jovem assim, porque quando eu olho para os jovens de hoje em dia, eu falo assim, não, é muito diferente. Mas você vê, né? Agora imagina eu com 52, né? 20 um choque, a mais que você. E tentar acessar o coração não é fácil. Porque a gente sempre vai pro lugar de que o meu jeito é o certo, a minha forma que eu fiz deu certo, então eu vou continuar fazendo dessa forma. Para que eu vou mudar? Para que eu vou reinventar? E isso são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Partindo pro final, pastor, quando a gente fala de liderança disposicional, a gente carrega uma essência muito importante nesse termo. Eu fiz a minha lição de casa e me corrija se eu estiver errado. Aí talvez eu não tenha feito a lição de casa tão bem. Você corrigir, a lição não foi feita. Quando a gente fala sobre liderança disposicional, nós estamos falando sobre não é um líder qualquer, é um líder que ele atingiu já um nível de maturidade. Porque nem todo líder consegue ser disposicional. Eu percebo que hoje, quando a gente olha para uma liderança, no modo geral, nem todos conseguiram chegar nesse lugar de ser um líder disposicional. Ele consegue ser influente, ele consegue inspirar, mas eles não atingiram, como eu poderia dizer, não conseguiram virar essa chave para se tornar líder disposicional. Fala um pouquinho sobre o que é liderança disposicional e como consegue fazer essa chave de sair do lugar de ser um braço ativo no operacional e realmente assumir a cadeira de gestor. Eu até diria assim que, só fazendo uma observação na sua palavra, não é sair e assumir uma outra posição, é pelo contrário, é sair da posição e entrar numa disposição. Né? O disposicional é, antes de tudo, necessidade de um título, de um cargo. Né? A não preocupação. É tanto que eu tenho um livro chamado O Líder Disposicional, que é uma cadeira vazia na capa. Quer dizer o quê? Ele não ficou preso a uma cadeira. Ele saiu da cadeira,
para fazer a obra. Agora, esse trabalho que ele faz não é necessariamente operacional. É um trabalho que envolve 3 níveis de inteligência. A inteligência operacional, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que é a inteligência das inteligências. Então, o líder disposicional é o modelo de Cristo. Aquele que deixou o seu esplendor, o esplendor da sua glória, se esvaziou dessa ostentação e se diluiu no meio da sua equipe para, de uma forma humanizada, inspirar, se aproximar das pessoas. E aí é interessante que a gente estava até falando sobre isso, né, que às vezes a aproximação destrói a autoridade, mas no caso de Cristo, pelo fato de ele ter um aspecto disposicional muito bem qualificado, porque era a conjugação de 3 inteligências com conhecimento elevado, a ponto de fazer com que a equipe nunca olhasse para ele sem o ser que tem autoridade. Sempre era o Rabi. Né? Sempre como Rabi, Cristo. Mas nem por isso deixou de estar com eles, de andar com eles, de dormir com eles, de lidar com eles todo dia, de até subir ao monte e chamar, vamos lá, vamos comigo, de descer ao monte e dizer, desce comigo, vamos para tal lugar, vamos para ali, vamos pegar o barco, vamos para outro lado. Então Jesus andava muito com ele, era disposicional. E esse disposicional, você vê assim, Jesus não era Rabi, não era sacerdote, Jesus não estava sentado entre os fariseus, ele não estava entre os saduceus, ele não estava sentado em nenhuma posição, nenhuma cadeira de posição, não é religiosa, mas disposicionalmente ele conseguiu construir o maior programa espiritual que alguém poderia encontrar na face da terra, que é chamado igreja. Então, é essa disposição acima de uma posição, é essa capacidade de inspirar, humanizando as relações, mas nem por isso perdendo a capacidade também de liderar e de organizar todo o processo, né, dentro dessa mentalidade espiritualizada. Então, eu penso que a liderança disposicional é a mais necessária para hoje, inclusive para você conjugar essas gerações, é a mais necessária para o futuro, porque é só a único perfil de liderança que vai te fazer capaz de entregar resultado no futuro, e é a mais bíblica que a gente pode encontrar. Amém. Gente, esse foi o pastor Aécio Ribeiro Filho, pastor da Assembleia de Deus Logos. Você pode conhecer ele mais aqui, olhando aqui a descrição, você vai ter o Instagram dele, o perfil dele. Você vai também ter, inclusive, o link do livro dele, Liderança Disposicional, que é um dos muitos livros que ele já publicou. Esse tem mexido comigo, tem me provocado muito aí para um outro nível. E, de verdade, conheça o conteúdo. Mergulhe em quem é pastor Aécio, porque ele é uma das pessoas mais brilhantes. Inúmeros pastores de grandes igrejas vêm semanalmente ser aconselhados por ele, porque ele é diferente. A gente pode vir direto na fonte, beber dessa fonte. Eu tenho certeza que vai ser transformado. Pastor, muito obrigado. Rian, obrigado. Eu que agradeço. E agradeço eu tenho pelas certeza. suas palavras de carinho também. Mas eu deveria fazer o mesmo, pegar esse livro e dizer assim, gente, se vocês querem conhecer o meu amigo Rian, que coisa sensacional. Nós já lançando aqui esse livro extraordinário, Cartas a um Jovem Pastor. Eu fiquei impressionado, eu tive o prazer e o privilégio de ler cada uma dessas 15 cartas, fiquei encantado com o conteúdo e eu tenho certeza que será extremamente rico para orientar jovens, pastores e também pastores já formados de muito tempo, que vão olhar para esses exemplos aqui e essas instruções e dizer, obrigado Deus por ter nos dado um Rian, que nos trouxe um conteúdo tão rico. Deus te abençoe, Amém. Tá? Então, como sempre, você vai deixar o seu like, você vai compartilhar para pelo menos 3 pessoas, porque você pode fazer com que essa mensagem, que esse tema de liderança alcance mais pessoas e toque em inúmeros líderes e pastores que precisam ir para um novo nível, precisam se tornar líderes disposicionais. Deus abençoe e um forte abraço.